Olá, começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E na esteira aí do novembro, né, o que é o mês da consciência negra, nessa programação especial da TV Câmara, o nosso assunto hoje são as religiões de matriz africana. E para debater esse tema, para a gente aprender um pouco, levar até você um pouco desse tema aí tão desconhecido para a maioria, recebemos a Márcia Regina Lima Ventura, mais conhecida como a mãe Márcia de Ossum, né? Isso. E tem o Francisco Carlos de Oliveira, o pai Chico, eles que são seguidores do Candomblé e da Umbanda. E para começar esse debate, eu vou pedir para os dois explicarem um pouquinho o que é o Candomblé, o que é a Umbanda e quais outros tipos de religiões aí de matriz africana, afro-religiões, a gente tem no Brasil, especificamente em Rio Preto. Muito obrigado pela presença. Começo com a mãe Márcia. Me chamo Mãe Márcia Chum, estou na religião há 19 anos, começando pela Umbanda. É, A Umbanda, ela é a única religião verdadeiramente brasileira, né? Então as pessoas acham que ela é africanizada por causa da mistura no início dos tempos, a qual, quando chegou no Brasil os escravos, né, que vieram escravizados, chegaram aqui, escravizaram também os índios e foram colocados no mesmo lugar. Como eles não tinham como continuar a sua origem, a sua cultura, dessa forma eles começaram a fazer o seu próprio culto. Por isso que existe o sincretismo, né? Principalmente dentro da Umbanda, existem as imagens católicas, que as pessoas muitas vezes não entendem um pouco, porque os negros precisavam cultuar a sua origem africana sem degrinir a imagem, né? Vamos dizer assim, católica, porque eles estavam vivendo naquela doutrina. Então eles montaram o congá, que seria uma mesa, onde em cima ficaria todas as imagens católicas e embaixo ficaria seus deuses africanos. Então cada deus católico é representado um deus africano, né? Então aí veio toda aquela unção, que a Umbanda realmente é uma unção. Então tem um pouquinho dos índios, né, que vem através da defumação, do ponto riscado, do ponto cantado, do tambor, que também misturou tanto a parte indígena como a parte, né, dos negros. Então a Umbanda, a origem dela veio disso. Tá? As pessoas acham que é africano por causa dessa unção que foi no início por causa da escravidão, tanto dos negros quanto dos índios. Quer Tá? dizer, a Umbanda é legitimamente brasileira. 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 Tá? Ela Tá? existe desde o início dos tempos. Vamos dizer Desde que assim. os negros chegaram Desde aqui, quando se existe o Brasil, existe a existe Umbanda. a Umbanda. Passar para o pai Chico também dá uma explanação. Francisco de Logum Edé, pai Chico, e eu iniciei na Umbanda com 7 anos de idade por um problema sério de saúde e depois me indicaram que eu precisaria ir para o Candomblé, onde eu iniciei, entendeu? E as pessoas fazem confusão de Candomblé com Quimbanda, com Umbanda e não tem nada a ver uma com a outra. São cultos diferentes, entendeu? Tem como, resumidamente, o senhor explicar um pouquinho a diferença de cada A um? Umbanda é brasileira e o Candomblé é africano, de origem Essa, africana. essa é Essa é a explicação, basicamente a a diferença. diferença. É cultos diferentes. Legal. E em Rio Preto, tem uma ideia de quantos seguidores dessas religiões de matriz Tem africana? muitos seguidores, entendeu? Na Umbanda também, tem muitos terreiros em Rio Preto, tem muita gente da religião. Um número assim não dá para saber, né? Ah, tem umas 300 pessoas, temos 500 terreiros de Umbanda em Rio Preto. Não tem mais Acho que o vezes último mais. levantamento que foi feito há mais ou menos uns 12 anos atrás, foi feito um levantamento. Tinha 1.000 terreiros naquela época. De 1000 Umbanda. terreiros. 1.000 terreiros. Isso. Não, colocando entre Umbanda e Ah, Candomblé. da Umbanda e Candomblé. Porque tem muitos terreiros que realmente não são comentados, né, que eles falam, cada um trabalha da sua maneira, como pode. Então tem uns que estão realmente no fundo das suas casas, tá? Os terreiros maiores, né, são poucos, mas existe muita gente que é adepta da religião. Tem chácaras também, né? Sim, então lugares sim. afastados. Então, quer dizer, não foi feito ainda um levantamento dentro de São José do Rio Preto quantos, mas somos em muitos. E existe muito preconceito por parte de quem pratica essa fé e quem não pratica? Vocês Sim, sofrem muito preconceito? muito preconceito. Mas eu acredito que o preconceito ele vem principalmente por falta de conhecimento. De que maneira que vem esse preconceito? De várias. A gente é atacado. Se a gente chega desse jeito assim, trajado dentro de um supermercado, por exemplo, parece que a gente tem uma doença. As pessoas nos olham assim. Ó. Tem uns que desvia, sabe? Se benzem. Se benzem, é bem pesado. É bem pesado. A gente às vezes evita um pouco,
né? Somente nós mulheres, que a gente chamaria um pouco mais de atenção por causa da anágua, por causa da saia, entendeu? De sair realmente montados, para poder não causar constrangimento a nós, tá? Porque a gente não está preocupado muitas vezes de constranger a outra pessoa. Nós não queremos passar constrangimento, porque tem pessoas que falam, né? Tem pessoas que atacam em palavras, em atitudes, então, por esse motivo, a gente evita uma discussão maior, porque a gente também não vai ficar calado se a gente sofrer um preconceito muito grande em lugares públicos, vamos dizer assim. Ou seja, vocês estão sendo privados de exercer a sua fé. Sim, Exatamente. Quer falar sobre isso, Pai Chico, sobre aqui em Rio Preto a gente sofre muito preconceito, né? Em geral. Por exemplo, onde eu resido tem igreja crentes. E eles benzam, eles viram as costas, eles baixam a cabeça. Então fica difícil, né? Porque eu acho que o mundo está precisando de Deus. E eu acho que existem. Eu acho que existe, na verdade, não existe pessoas ruins. Não existe religiões ruins. Existem pessoas ruins nas religiões. É o que está fazendo mal, entendeu? Pra gente, eles falarem que a gente cultua o diabo, que a gente quer mal às pessoas, que a gente faz mal às pessoas, não é nada disso. Legal. Ô, Pai Chico, segundo o IBGE, menos de 0,5% dos brasileiros seguem alguma religião de matriz africana. Mas, segundo estudos do próprio IBGE, são alvos de mais da metade de ataques e preconceitos. Por que isso? Você estava falando um pouquinho, eu queria que você aprofundasse. A gente sofre muita perseguição, né? Por exemplo, na Bahia, a gente pode, vestido de pai de santo, assistir uma missa. Aqui eu já fui assistir missas onde as pessoas me olhavam torto. E eu me senti mal, porque eu acho que é preconceito. Só porque eu botei uma roupa de origem africana, as pessoas me olham ruim. Então eu acho que é preconceito. Até os católicos têm preconceito com a gente. E lembrando que nossa Constituição proíbe qualquer discriminação por religião, raça, enfim. Mas isso existe muito em Rio Preto, principalmente em Rio Preto, né? Uma outra coisa que a mãe Márcia estava me dizendo é que vocês poderiam fazer muito mais eventos públicos bonitos, procissões, lavagem de escadarias que fala, de igreja, mas vocês são privados. Por quê? Queria que você falasse sobre isso e o que vocês poderiam oferecer para a sociedade. Na verdade, a nossa religião, a parte cultural dela é muito linda. As pessoas, elas estão vendo só a parte religiosa e estão esquecendo a parte cultural. Os nossos deuses, eles nos deixam a sabedoria de que o poder da água, por exemplo, o poder da erva, né, o poder do vento. Então, nós usufruímos de tudo isso para oferecer para a sociedade. Então, se nos desse espaço para isso, tem certos rituais que nós fazemos em público que, além de ser bonito aos olhos, ainda tem um bem espiritual, né? Então, teria... igual tem na Bahia, a gente gostaria muito de ter espaço para poder fazer aqui, lavar a escadaria, por exemplo, da igreja. Né? Esse ano a gente já teve uma vitória, que a gente teve já a primeira missa africana. Né? Então já foi uma vitória. Quem sabe ano que vem a gente já consegue chegar a isso. Dentro de uma igreja? Dentro da Basílica. Dentro da Basílica. Dentro da Basílica. A gente fez nossa primeira missa afro. Né? Então já foi uma vitória para nós. Queremos poder lavar a escadaria da igreja igual é feito na Bahia, igual é feito, entendeu? Na África, em alguns lugares. Só quer dizer, um ritual que é feito, além de lavar realmente para tirar a impureza, né? É no sentido de trazer a magia, né? No sentido magia de olhos, tá? Não é magia no sentido fetiche, no sentido de maldade, que as pessoas acham que não. É na magia no sentido de beleza mesmo. Então, nós temos vários rituais, nós poderíamos estar fazendo isso, poderíamos estar fazendo passeatas, nós poderíamos estar fazendo a entrega do balaio de Oxum, né? Que Oxum, ela é dona da beleza, ela é a dona da fertilidade, sem Oxum não teria fertilidade no mundo, né? Então a gente queria fazer com que Rio Preto crescesse, né, no sentido dessa parte cultural, né? Mas a gente não consegue. Para nós é um tabu muito grande a gente conseguir esses acessos. É exigido demais de nós, né? Se a gente fala assim, a gente quer um local público para fazer tal evento, pede-se tanta documentação, tanta burocracia que parece que realmente né? É para barrar a gente mesmo, é exigido demais, sendo que é uma coisa cultural, tá? A gente não vai estar pregando, né, no meio de uma praça, por exemplo. Não, a gente não está em busca de adeptos, a gente não está tentando buscar ninguém, nós não ficamos batendo de porta em porta para querer uma pessoa dentro da nossa casa, nós estamos dentro da nossa casa, do nosso ilê, as pessoas nos procuram. E é onde que a gente da religião, a gente assusta. Porque o que acontece? As pessoas vêm, nos procuram, precisam da nossa ajuda para N coisa na vida delas, só que depois nos apedrejam. Tipo, eu já consegui o que eu quero de você, agora você é do mal. Publicamente eu não vou reconhecer nada, Não te né? conheço, mas a hora que eu preciso de você, eu vou na sua porta bater.
Na própria Bahia é um evento cultural. Os turistas vão lá acompanhar a lavagem de Nosso Exatamente. Senhor do Bonfim e tal, mas aí Exatamente. quando está na nossa casa Por que que a tem gente esse também não preconceito, consegue? né? Aqui em Rio Preto, você tem registro de algum ataque físico assim a terreiros, a templos, igual a gente vê muito no Rio, né? Evangélicos atacando terreiros de Umbanda. A gente tem Tem. casos, tem relatos disso aqui? Não tem, eu não sei de relato, mas você tem? Tem, eu não vou me lembrar agora a data, se foi o ano passado ou o ano retrasado, mas no fundo de uma casa, né, de uma pessoa da religião da Umbanda, ela tinha uma mata e nessa mata ela fazia os seus cultos de Umbanda, ela fazia as suas gírias lá, que a gente chama gíria. E adentraram lá e estouraram tudo, quebraram todas as imagens. Apareceu, saiu acho que foi no Diário da Região sobre isso. Tá? Então nós tivemos sim alguns ataques. Esse foi o que mais chocou, tá? Mas nós temos vários outros. Entendeu? Tem pessoas que não entram dentro da casa, mas quebram alguma coisa por lá de fora, né? Joga Joga pedra. pedra, né? Então, quer dizer, eles não têm muita coragem, até porque acho que Rio Preto não é tão grande assim, não vai ter como fugir muito, né? Eu acho que vai criar uma guerra e eu acho que é isso que as pessoas um pouco pensam. Não vão querer fazer uma guerra religiosa também. Sim. Mas eu mesmo no meu bairro tenho uma igreja evangélica e o pastor virou na minha cara e falou para mim assim: eu vou fechar o seu terreiro. E eu já estou lá há 9 anos. Eu olhei para a cara dele e falei: mas qual motivo? O que foi que eu te fiz? Porque você é do mal, eu vou fechar o seu terreiro. Falei assim: vamos ver o que vai acontecer. Não fechou, né? Não, a igreja fechou. A igreja fechou. Sim. De onde que vem o maior preconceito? Aí vocês ficam à vontade se quiserem responder ou não. De evangélicos, de católicos, de espíritas, de ateus? Evangélicos. Os evangélicos estão pegando, dizendo que a gente cultua o diabo, e não é nada disso. O Candomblé fala que o diabo é o homem, entendeu? Que nós não cultuamos o diabo, nós cultuamos a natureza, que é o orixá. Eles não têm entendimento. Na verdade, a meu ver, é o seguinte: eles não têm entendimento. Acho que eles nos temem. Né? Eles nos temem porque o que nós fazemos dá um resultado muito rápido na vida das pessoas. As pessoas que nos procuram por ajuda é rápido. Tá? Eu mesmo tenho, na minha casa, tem várias pessoas que disseram que saíram da igreja e procuraram a religião africana ou mesmo a Umbanda porque estavam com problemas que não se resolviam. Então eles vão até lá, eles passam por algum tipo de limpeza espiritual, né, que vai desobstruir aquele campo áurico dela, aquela energia pesada que ela tá, e a vida dela vai fluir. Ou às vezes através de um conselho, né, através do jogo de búzios, eles sentam, a gente aconselha eles e já dá uma outra visão na vida deles. Então, por causa desse motivo deles acharem resposta demais, eu acho que os evangélicos nos vê como um problema, né? Virou realmente uma queda de braço desnecessária, porque eu acho que ninguém disputa ninguém. Né? O ser humano ele tem simples um livre-arbítrio. Então, por que eles nos atacam tanto? Por que eles falam tão mal de nós? E o que mais assusta também são pessoas que já foram da religião. Né? Aí elas saem, se frustram por alguma coisa, saem e começam a atacar a religião. Falando que a gente faz isso, faz aquilo outro. Só que eles esquecem que eles passaram por aquele período, né? Eles fizeram parte daquilo. Então, acho que a gente não cospe no prato que a É gente igual o come. ex-fumante, né? É mais chato do que quem nunca fumou. Exatamente. Eu ia perguntar da questão do quais são os problemas que as pessoas procuram. Você falou que procura a gente com N N problemas. problemas. Desde uma discussão familiar a um problema de saúde, que é um pouco mais sério, problema com o filho, entendeu? Problemas pessoais, aquela pessoa que está com uma depressão muito grande, não sabe o porquê, já procurou psicólogo, médico, é um vazio, um existencial, uma necessidade de resposta. Então, são vários os tipos de problemas. Não tem como. Se você enumerar, eu falo desde a dor de um dedão, entendeu? A um problema um pouco mais sério, que seria um câncer. Quando a gente vê aquelas plaquinhas em poste, assim, traga o seu amor de volta, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com a religião de Não, vocês. Isso aí são não. charlatães, né? Isso, exatamente. Legal. Eu queria outra curiosidade. A periodicidade dos encontros de vocês é semanal, mensal, quinzenal, todo dia? E queria saber também se nas religiões africanas, os pais e mães de santo trabalham individualmente, cada um com autonomia, ou se existem hierarquia, por exemplo, que nem na Igreja Católica, você tem o Papa, o Cardeal, o Arcebispo, o Bispo, o Padre, enfim, queria que vocês É uma explicassem um pouquinho hierarquia, isso. né? De pai, de filhos, e de idade de filhos, de idade de iniciante, é uma hierarquia. É uma família, né? Se torna-se uma família. Geralmente, dentro do candomblé funciona assim. Vou dar um exemplo, tá?
A casa de Arauxumaré, na Bahia, né? Então, dessa casa se ramifica outras casas, né? Então, é assim que funciona. Igual tem o Vaticano, que daquela igreja se ramifica as outras, então seria assim. Então, nós somos Vocês são colocados, ligados a somos uma. ligados a Sim. uma hierarquia. Antes de nós veio alguém que veio da África, que iniciou alguém no Brasil, que aquilo criou um nome e foi iniciando outros. Então, que a gente tem uma árvore genealógica religiosa, sim. Tá? E no caso de hierarquia, também existem as graduações dentro, principalmente do candomblé. Tá? Eu falo, para poder até explicar às pessoas o seguinte, a escola é a vida. Né? Quando a gente entra no candomblé, quando a gente se inicia no candomblé, que é bem essa palavra, a gente entra para a faculdade. Então, tem as graduações anuais. Né? Então, você se iniciou, dali um ano você toma obrigação de um ano, até você tomar 7, que aí você se torna ebome, né? Que a palavra quer dizer o mais velho. Né? Depois 14, 21, que aí é o Tata, né? Que é a graduação final, vamos dizer Tata, assim. chama. Chama-se Tata. Se eu não estiver enganada, é isso, pai. É Tata, Eles falam, o povo tem nação que fala que é tata. né? Então, quer dizer, o mais velho. Tem algum Tata em Rio Preto ou não? Tem várias pessoas velhas. Tem pai Jurandir de Oxum, tem pai Carlos de Ançã, que são velhos. Tem eu, tem Márcia também. Eu sou novinha ainda. Tem pai Nelsinho. Ainda tô na... vou chegar na segunda graduação ainda. Rio Preto tem bastante seguidores. Tem bastante, né? Você acha que é mais que a média nacional? Como eu disse, a média nacional, 0,5% da população aqui, você acha que é mais? Não, o Rio Preto é pequenininho, tem muita gente maior aí. É, Na né? verdade, eu acho que essa média nacional tá errada, desculpa. É, né? Não. Sabe por que eu falo? Porque tem muita gente que se esconde. Sim. O preconceito também tem hora que parte de nós temos medos do ataque. Né? Então, muitos de nós não admitimos que somos do candomblé. Tá? Muitos, dentro de serviço, sabe que as pessoas falam, qual é a tua religião? Eu sou espírita. Porque eles têm medo de também ter o preconceito no trabalho. Então, eles têm medo de falar, não, eu sou do candomblé, e as pessoas mandarem eles embora, ou não contratar. Né? Então, em muitos lugares é escondido a verdadeira origem da religião. É uma profissão reconhecida, Sim. o pai de santo? Sim. Vocês, por exemplo, podem se aposentar como Sim, pai de santo? pode pagar o INSS como pai de santo, que seria Babalorixá, Ialorixá, Ogã, Eked, sim. Tá? Mas muitos de nós temos outros tipos de trabalho. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é um Babalaorixá, o que é desculpa os nomes. Ialorixá. Babalorixá seria pai de santo popularmente falado, né? Sim. Né? Ialorixá seria mãe de santo popularmente falando. Essa palavra é uma palavra em Yorubá, no caso. Então, africano, mas popular, isso. Né? Yorubá africano. No caso, a gente usa a palavra mãe de santo e pai de santo para ficar popular, na linguagem que todo mundo entenderia. Muita gente, acho que por ignorância, associa as religiões afro à magia negra. Queria que você falasse um pouquinho disso. Se realmente existe algum segmento de religião afro que pratica mesmo magia negra, se não tem, se isso é puro invenção, puro preconceito. É preconceito. Porque, na verdade, o candomblé é de origem africana, a gente cultua o orixá e a natureza. Não tem nada a ver com magia negra. Nada. Nem a Umbanda tem a ver com magia negra. Nenhuma corrente, nada, não tem esse... Não existe. E as pessoas realmente de preconceito. Quem pratica magia negra? Olha, eu nem sei. Não. Só sei que na nossa religião não existe isso. Márcia. Se eu fosse dizer, não saberia te responder quem é que pratica magia negra. O que seria, na verdade, magia negra? Sim. Praticar o mal, desejar o mal Sim, mas isso daí pode não precisa ser da magia negra. Aí não precisa usar esse nome, né? Aí vai e resolve com as próprias mãos, né? Entendeu? Não Mas precisa... não precisa nem usar esse nome. Acho que em todas, né, tem a pessoa má. Acho que a maldade existe no ser humano, não é na religião. Nas religiões. É que eu disse. Pessoas ruins nas religiões. Religiões são boas, são pessoas ruins que vivem nas religiões. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionam os rituais, o início, qual é o procedimento e o que significa cada apetrecho que vocês usam, o tambor, a gente associa muito o charuto, né? Não sei se tem bebida alcoólica, que pelo menos vulgarmente a gente associa, o sacrifício de animais, que é outra coisa que é bastante discutida. Queria que vocês falassem, aprofundassem um pouquinho sobre isso. A respeito do candomblé, por exemplo, a gente não fuma charuto, é o culto ao orixá. E nós fazemos realmente, você está entendendo, oferenda ao orixá. Entendeu?
com sacrifícios de animais, no qual a gente é consumida a carne desses animais dentro da própria casa de candomblé de axé. Posteriormente, né? Faz o sacrifício E a gente usa, come, né? Então eu acho que a Umbanda já é diferente. A Márcia poderia dizer mais sobre a Umbanda. Se a gente for falar da Umbanda, dentro da Umbanda é usado, sim, alguns elementos, tá, que as entidades necessitam para poder trabalhar. Vamos falar então do charuto, tá? Existem caboclos que usam, né, preto velho, apesar dos preto velho preferirem os cachimbos, mas existem alguns que usam charuto. Eles usam, na verdade, a fumaça, tá? Eles precisam daquela fumaça para trabalhar. Então, o caboclo, quando ele usa o charuto, na verdade, é só para poder borifar aquela fumaça, que seria uma forma de purificação da áurea, tá? Seria uma defumação através da energia da entidade para a pessoa. Tá? Isso seria o porquê que eles usam esses elementos. A bebida, vamos colocar assim, já seria mais na parte realmente da quimbanda, no caso dos Exus, tá? Que eles usam por quê? Eles precisam se aproximar o máximo possível do ser humano, porque eles são os guardiões do ser humano. E o que eles trazem para o ser humano? Caminhos profissionais, eles ajudam a cuidar do lado sentimental, do lado familiar. Então, eles dão o que é matéria. Eles trabalham muito com o lado matéria. Então, o que eles usam de elemento, por exemplo, a bebida, o charuto, seria para se aproximar de nós, tá? Para poder conhecer o nosso mundo, para que dessa forma eles possam nos dar aquilo que nós necessitamos. No caso, a bebida deixaria a pessoa mais sensível, mais sensorial, ou não tem nada a ver com Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a parte incorporativa. A entidade não precisa da bebida para poder... Para incorporar. Não, ele precisa da bebida para se aproximar de você. Vamos colocar que você vai sentar na frente de um Exu, tá? 95% das pessoas que procuram, entendeu? Exu, elas não têm essa, vamos falar, pureza toda, dizer se não bebo, não fumo, não faço, não. Tá, eles vão buscar o quê? Principalmente com o Exu. Estou sem trabalho, estou sem relacionamento, está uma guerra dentro da minha casa, ou então estou sendo perseguido por alguém. Então, para que o Exu tenha a força de chegar próximo de você, ele tem que usar os elementos da terra, do que nós sofrimos hoje na vida. Tá? Então, eles não usam só isso. Eles usam o charuto, eles usam, às vezes, o cigarro, eles usam a bebida, tá? Mas eles também precisam dos seus colares, que é para poder fazer uma aliança, eles precisam das suas vestimentas, tá? Tudo para poder se igualar com a terra. Porque, na verdade, se fossem espírito, eles não precisariam de nada disso. Tá certo. E a questão dos animais no seu segmento? Na Umbanda não se faz sacrifício. Não se faz, não. Umbanda, não. Não se só aceita no o sacrifício, só no candomblé ou na quimbanda. Na quimbanda. Tá? O sentido do sacrifício é a troca. Tá? A gente precisa de uma energia viva para poder auxiliar, conduzir aquele caminho espiritual. Tá? Por isso que a gente usa aquela energia viva, a gente usa simplesmente o sangue, que dentro da nossa religião tem um outro nome, dentro do candomblé é chamado Ejé, né? E dentro da quimbanda é chamada de menga, é assim que eles falam. A gente não precisa só daquela essência, tá, do sacrifício, o momento do sacrifício, aquele sangue é colocado ali para fortalecer aquela energia ou aquele pedido, mas a carne, muitas das vezes, são para alimentar, tá, a própria comunidade, tá? Porque dentro das casas, os ilês são chamados de comunidade. Não só ali dentro, muitas vezes a gente ajuda para fora também, tá? Tem pessoas que necessitam disso, então a gente dá para as pessoas que necessitam, né, que batem na porta, então a gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Então não é colocado como um sacrifício pura e simplesmente. E maldade, né? sabe? Aí Sim. você matou um animal. Não. Do mesmo jeito que a gente come uma carne, um boi abatido, entendeu? A gente também come uma carne que foi sacrificada ali. Tem animais específicos? Qualquer animal? Animais comuns. Comuns, né? Comuns. Galinha. Nada. Galinha, galo, cabrito. São animais comuns que a gente realmente come da carne. Animais, por exemplo, domésticos, Nunca, não, de né? forma alguma. Gato, De jeito nenhum. cachorro. De forma Deus me alguma. livre. De forma alguma. Tá certo, gente. Eu vou chamar um rápido intervalo, porque o Pai Chico vai dar lugar ao Luiz, que vai também participar aqui um pouquinho com a gente. Ele que é mais novo, o Pai Chico é um dos mais velhos e o Luiz é um dos mais novos e a mãe Márcia continua aqui com a gente. A gente volta rapidinho. Quer saber o que é cachumba? Doença contagiosa que passa por via aérea por meio da saliva de pessoas infectadas.
Se você está com inchaço nas bochechas, tem dor ou desconforto ao mastigar ou engolir, dor de cabeça, perda de apetite, dor no corpo e febre, cuidado, você pode estar com cachumba. Popularmente chamada de papeira, a cachumba é uma doença muito contagiosa, causada pelo vírus Paramyxoviridae. Ao entrar no organismo, esse vírus afeta as glândulas parótidas, que produzem a saliva. A cachumba é mais comum em crianças no período escolar e em adolescentes, mas também pode afetar adultos. A transmissão acontece pelo ar, pelas gotículas de secreção ou pelo contato direto com saliva de pessoas infectadas. Com menos frequência, a cachumba também pode ser transmitida pelo contato com objetos e utensílios contaminados com secreção do nariz ou da boca. A maioria dos casos de cachumba tem recuperação natural e progressiva, sem grandes complicações, em até 2 semanas. Os sintomas podem aparecer de 12 a 25 dias após o vírus entrar no organismo, mas quem tem cachumba pode transmitir a doença 7 dias antes até 9 dias após o aparecimento dos sintomas. Por ser uma infecção viral, a cachumba é tratada naturalmente pelo organismo, mas é importante repouso, boa alimentação, cuidar da hidratação e manter a boca limpa. O SUS oferece vacina contra a cachumba, que é aplicada logo no primeiro ano de vida dos bebês, e os adultos que nunca foram vacinados e não tiveram a doença também podem se vacinar. E lembrem-se, o médico deve ser sempre consultado em caso de dúvidas ou surgimento dos sintomas. Quer saber mais? Acesse www.saude.gov.br/cachumba. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão. O nosso assunto hoje são as religiões de matriz africana, chamada afro-religião, né? E no lugar do pai Chico está aqui o Luiz Julian Martins Boff, que é o pai Julian. Isso. Obrigado, viu, pai? Então, queria começar perguntando para você se é verdade que durante os rituais, seja de candomblé, umbanda, quimbanda, aí você vai explicar, me desculpa a ignorância, se realmente vocês incorporam entidades, como é que funciona esse trabalho? Assim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, certo? A minha visão é um pouco mais atualizada, digamos assim, sobre todas essas questões. Até porque hoje em dia a gente precisa ter uma forma diferente de passar os conhecimentos da nossa religião para que muita coisa seja desmistificada. Dentro do culto do candomblé, que é uma tradição africana que veio junto com os negros que vieram escravizados, nós temos a manifestação da energia do orixá. Entendeu? Que não seria propriamente uma incorporação, mas sim, na verdade, um transe, onde os eleguns, né, que são as pessoas iniciadas nessa energia, entram em contato diretamente, e aí é onde nós, dentro da nossa visão, a gente acredita que a presença daquele orixá está ali viva, né? E aquele orixá está ali presente naquele momento do ritual, né? E aí é onde entra as questões das danças, entendeu? Da interação, né, dentro do candomblé, que é mais interna, dentro dos fundamentos, e nas sessões públicas, né, que são os xirês que a gente fala, onde tem sim, o contato mais próximo com o público de fora, né? Dentro da Umbanda já é diferente. Dentro da Umbanda realmente há uma incorporação, né, porque assim, dentro do candomblé nós temos o culto aos orixás especificamente. Na Umbanda nós temos várias vertentes, então nós cultuamos orixás, sim, mas nós também cultuamos as entidades, né, que são espíritos que já viveram nessa terra, onde tem o caboclo, que é a representação do indígena, né, o preto velho, que é a representação do negro que foi escravizado, o baiano, que é o povo do norte, enfim. E aí, o que acontece? De acordo com o desenvolvimento, né, com o passar do tempo, onde você entra dentro da Umbanda, né, você vai se desenvolvendo e vai criando como se fosse uma capacidade mediúnica, né, onde você aproxima o seu chakra, né, que é o seu ponto de energia, com o chakra da entidade, né, daquele espírito que vai ali trabalhar com você, entendeu? E aí tem essa junção e aonde a entidade consegue usar o seu corpo, entendeu? Para fazer aquele trabalho, que geralmente é um trabalho de caridade, né? Para que, seja qual for o trabalho que aquela entidade tem que desenvolver, entendeu? Mas não há uma possessão. Seu espírito sai do seu corpo e entra outro dentro. Não existe isso, entendeu? Não é obsessão. Não é obsessão, não, entendeu?
não é obsessão. Mas você chega a perder a consciência, você Com o passar do tempo, entendeu? Essa conexão ela vai ficando uma linha mais tênue, né? É de acordo com a confiança que você tem na entidade, entendeu? E vice-versa, com a prática, né? Assim como tudo na vida, a gente vai aperfeiçoando as questões, entendeu? Então, com o passar do tempo, os nossos sentidos vão se perdendo um pouco mais, porque a gente acaba ter confiança naquela entidade e no trabalho que ela vai desenvolver, entendeu? E é sempre a mesma entidade ou elas mudam? Nós temos vários tipos de entidade, entendeu? Mas cada pessoa tem a sua entidade de trabalho, entendeu? Por exemplo, eu como caboclo, eu trabalho com 2 caboclos, entendeu? O Sorubatana guia e o boiadeiro, que é o seu malungue, entendeu? Dentro de todo o ritual que eu faço dentro da minha casa, na minha comunidade, são essas entidades que vêm na linha de caboclo, entendeu? Então, assim, são tipos de entidade diferentes, mas geralmente a entidade é a mesma, entendeu? É diferente, por exemplo, do culto kardecista, onde existe incorporação de vários espíritos, né, que estão ali. A sua entidade de trabalho é a sua entidade de trabalho. Por isso que realmente se cria essa conexão com a entidade e essa confiança, entendeu? Eu ia até perguntar isso. Dá para fazer uma analogia entre a religião de vocês com a dos espíritas? Essa mediunidade é a mesma coisa? Na parte de mediunidade, sim. Entendeu? Porque, na verdade, a influência que nós temos da incorporação na Umbanda vem do kardecismo, né? Quando se oficializou tudo, né? Se diz lá que o médium Zélio Fernandes, entendeu? Incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro de uma mesa de kardecista, e aí, como era um espírito onde a sua figura áurica era de um indígena, não era aceito ali naquela mesa, entendeu? Porque se tornaria seria um espírito não tão evoluído, entendeu? E ainda foi onde se oficializou ali a Umbanda, mas isso existe desde muito antes. Então, nesse grau de mediunidade, entendeu? Entre incorporação, visão, audição, entendeu? Que são coisas que a gente desenvolve com o tempo, são capacidades cerebrais, na verdade, né? Que a gente usa só 10% do nosso cérebro, como diz, né? Então, existe muitas outras coisas que a gente consegue fazer e que dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa ritualística, a gente acaba conseguindo aflorar esses outros dons que tem a mente do ser humano, entendeu? Então, não é nada tudo muito anormal, entendeu? É o nosso corpo, é o nosso cérebro, e isso juntamente com a nossa fé, entendeu? Então, dentro da Umbanda dá para se associar dessa forma, entendeu? Mas dizer que é a mesma forma de visão... Mesma doutrina, não, né? Não, totalmente diferente. Ainda sobre isso, no kardecismo, no espiritismo, eles acreditam que existem espíritos maus que vêm para prejudicar mesmo as pessoas. Na Umbanda, no Candomblé, vocês acreditam nisso? Existem espíritos maus? Sim, como tudo na vida. Esses espíritos nada mais são do que espíritos que são perdidos, né? Que nessa passagem, porque a gente acredita na reencarnação, certo? Então a gente acredita que existe um mundo espiritual, né? E aí, por muitas das vezes, espíritos que desencarnam por algum motivo, enfim, acabam se perdendo nesse caminho, entendeu? Ou foram pessoas muito más durante a vida, e aí eles não conseguem ter, digamos assim, que a evolução necessária para conseguir continuar o seu caminho. Aí é onde eles ficam aqui, entendeu? Nessa baixa vibração, prejudicando as outras pessoas, né? Mas isso não é generalizado, entendeu? Que nem, por exemplo, as pessoas associam muito esses espíritos aos Exus, por exemplo. Mas é uma forma de trabalho completamente diferente. O trabalho dos Exus, das pombogiras, que no caso eu chamo de guardiões, o trabalho deles justamente é trabalhar numa energia, numa forma mais densa, para conseguir atingir campos energéticos que outros não conseguiriam atingir. Por exemplo, nesse resgate desses espíritos que estão perdidos e que acabam fazendo mal para outras pessoas, entendeu? E aí, muito da maldade se entra aí, entendeu? Quando alguém vai pedir maldade dentro do terreiro, primeiramente que a maldade está dentro dela. Mas o espírito que vai atender aquele pedido de maldade é aquele espírito que está perdido, entendeu? Aquele espírito que precisa de energia, entendeu? E aí, na verdade, os Exus, os guardiões, são as entidades que rompem essa ligação e acabam doutrinando esses outros espíritos que estão perdidos, entendeu? Falando assim, não, isso daqui não é certo de se fazer, entendeu? Isso daqui não vai lhe ajudar em nada, nem a você, nem a pessoa que está pedindo. E que entendeu? tipo de maldade que um espírito pode provocar numa pessoa, no caso? Eu digo que a maldade humana não tem limites. Não, entendeu? a humana sim, e a espiritual? Vai com a base da humana, porque esses espíritos foram um dia humanos,
entendeu? Foram um dia encarnados aqui, então... Induz ao mal. Induz seria ao assim. mal. Sim, induz ao mal. Energeticamente falando, entendeu? Porque nós acreditamos em energias. Tudo é feito de energia. Então, aquele espírito vai atingir energeticamente aquela outra pessoa, podendo causar lá, seja lá qual for o pedido. Mas isso é uma coisa muito à parte que Sim, não vê. não é o caso. Queria que você mais- falasse um pouquinho da mediunidade, a tua visão. É mais fácil acontecer, continuando o que o pai Júlia estava falando, é mais fácil acontecer essa perturbação espiritual dos espíritos que estão soltos entre nós a qualquer momento, se uma pessoa ela não tem uma preparação, se ela não faz parte de uma doutrina religiosa, né? É como o pai Júlia falou, se ele não tem um guardião do Não lado tem o dele. corpo fechado, no Não caso. é nem não isso, ele não tem uma doutrina, mas ele não tem uma fé forte, né? Porque quantos hoje é igual, não vou julgar, mas igual você falando, você, né? Não sei qual é a sua religião no caso, mas tem pessoas hoje que elas não são religião nenhuma. Então elas ficam mais propícias a esses espíritos ruins em volta dela, tá? Porque elas não são tementes a nada. Aquelas pessoas que estão com uma depressão muito profunda, né? Que estão ali se lamentando, pedindo a morte, né? Aquela pessoa que está com uma ira muito grande, tá? Porque tem pessoas hoje que têm um ódio dentro delas que elas querem matar qualquer um. Tá? Então, esses espíritos se alimentam exatamente dessas energias que as A pessoas... própria depressão que pode levar ao suicídio. Tá? Porque isso o pode ser espírito ruim se provocado. aproxima dessa pessoa e tipo assim, ó, você já não quer morrer? Morre. Se mata, faz. Entendeu? Então, alimenta aquele sentimento ruim que a pessoa tá. Né? Então, a pessoa ela tem que ter uma fé, ela tem que ter uma doutrina religiosa, ela tem que buscar alguma coisa que leve ela a acreditar em Deus acima de qualquer coisa. Né? Então, igual você me fez a pergunta sobre a mediunidade. A mediunidade, ela é lapidada, tá? Ela é um dom, todo ser humano é médio, todas as pessoas são médias, tá? Existem vários tipos de mediunidade, existe a mediunidade que todo mundo tem, que é a intuição. Todo mundo é intuitivo. Por mais que eles não querem ligar isso à religião, né? Mas todo ser humano é intuitivo e isso é um dom, é uma mediunidade. Tem aquelas pessoas que têm aquela coisa que falam assim, nossa, sentiu um cheiro? E geralmente sente um cheiro que outras pessoas não sentem, né? Então isso também é um dom. É o dom afetivo, né? Tem pessoas que escutam, né? Alguma coisa, são as pessoas auditivas. Então, dons de mediunidade toda pessoa tem. A religião, principalmente da Umbanda, ela lapida isso na pessoa, né? Ela faz isso se intensificar, para poder você realmente cumprir aquilo que você tem que cumprir sobre essa terra, né? Porque nós da Umbanda, principalmente, do Candomblé, nós acreditamos que estamos nessa religião tão apedrejada, né? Tão mal falada, tão atacada, para cumprir realmente uma missão, de vencermos isso, né? De levar, propagar o máximo de pessoas que nós estamos aqui para fazer o bem, né? Que é só elas abrirem um pouquinho os olhos delas que elas vão ver que nós não somos pessoas más. Elas só não têm realmente conhecimento do quão linda é a nossa religião. Ô, Márcia, Júlia, eu vou fazer uma pergunta, vocês ficam à vontade, se não quiser responder. Você falou que muita gente procura para pedir ajuda, tal. Eu queria saber como é que funciona, é cobrado esse serviço, se no Candomblé, na Umbanda, existe o dízimo que tem na Igreja Católica, no próprio Espiritismo, nas evangélicas, a gente sabe que tem bastante. Queria saber como é que funciona isso. Em relação à comunidade, vou falar da minha casa, né? A minha casa é uma comunidade, então existem vários adeptos, que nós falamos que no meu caso são vários filhos. Então, para a própria manutenção da casa, energia, a água, mantimento, a vela, tudo que a gente usa. Então, é cobrado uma mensalidade, né? Então, não é dízimo, a gente não quer saber quanto a pessoa ganha. Mas é estipulado um valor de mensalidade para a manutenção da casa. Uma reforma, alguma coisa que precisa ser feito. No caso de cobrar, vamos dizer assim, umbanda, tá? Umbanda propriamente dita no dia dos trabalhos, né? Nos dias das sessões, que são, as pessoas vão lá para se consultar, se orientar. Esse dia não é cobrado nada dentro da Umbanda, nada, nenhum custo tem, tá? Naquele dia. Agora, se a pessoa for procurar particularmente a mim, para jogar um búzio no caso, ou para se consultar com o Exu e Pombogira num horário reservado, que seja só ela, né, e a entidade, isso tem um custo. Porque para nós chegarmos aonde chegamos, nós tivemos um custo. Sim. As pessoas não Estudou, acreditam nisso, elas acham um absurdo nós cobrarmos, mas eu não entendo por quê. Porque eles não sabem o tanto que a gente estudou, né? Quantas apostilas, quantos livros, entendeu? Quantas graduações nós tivemos que passar para chegar onde chegamos. Então, sim, tem um custo. Pai Julian, É a mesma dinâmica da casa da mãe Márcia. vocês não são E da aí- mesma não, casa, né? não. É casa que fala. Sim. Casa. Somos irmãos de fé, né? Sim. Mas da mesma casa, não, nem, digamos, da mesma família de axé. Somos de famílias diferentes. Mas o sistema, na maioria das vezes, é o mesmo. E é a mesma situação, e eu gostaria de ressaltar que isso é muito importante, a gente ter espaço de explicar
como realmente é que funciona, porque hoje em dia nós temos muitos charlatões, os verdadeiros marmoteiros, e é onde se mistura tudo, joga tudo numa panela e acha que porque está cobrando, porque é um falso profeta que está usando da fé alheia, tá usando da necessidade Que é da aquele pessoa. que eu falei no bloco Isso. anterior, no post lá, trago o amor de volta, né? Não. Até porque a nossa religião é para todos, mas nem todos é para nossa religião, entendeu? Então, procura quem realmente precisa. E a gente acredita muito no plano espiritual, a gente acredita em Odu, que são os caminhos espirituais, aonde são esses caminhos que te levam a procurar Umbanda, a procurar Candomblé. Então, se você foi ali, é porque você realmente tem a necessidade, entendeu? E se você foi naquela casa, é porque aquela casa pode lhe ajudar, entendeu? E tudo na vida tem um custo, certo? Pra gente poder estudar, pra gente poder se formar dentro da religiosidade tem um custo, entendeu? E aí a vela tem um custo, exatamente. né? Então... e como ela falou, muitas das pessoas praticam só isso da sua vida. Tem algumas outras pessoas que têm outras formações, mas, né, por exemplo, eu hoje, entendeu, eu trabalho só com isso, atendendo minha comunidade, meus clientes e tudo mais. Então, isso também tem que servir de base pra gente conseguir continuar fazendo aquele trabalho, entendeu? O cobrar em si, entendeu? Porque é tempo que você dedica, é estudo, é a vela, é a farinha, é tudo, entendeu? Então, Vocês falam de estudo, seria de uma religião, por exemplo, a gente tem curso de teologia, seria a mesma coisa com alguma diferenciação? Ou vocês têm algo existe à parte? faculdades hoje, tá? Hoje existe faculdades. Existe aqui em Ribeirão Preto, se eu não me engano, existe uma faculdade, né, de teologia de Umbanda, né? Se eu não me engano, em São Paulo existe uma faculdade de sociologia, né, que abrange todas as religiões, principalmente o candomblé. Então, existem as faculdades, mas no nosso caso, independente de a gente estar fazendo a faculdade ou não, nós pagamos cursos. Sim. Existe curso Estuda para por tudo. Tudo é um conta própria, estudo, né? tá? Por exemplo, o jogo de búzios é um estudo, entendeu? A palavra que ele usou, Odu, né, quer dizer destino, é um estudo. O que é o Odu? Podia explicar pra Odu, gente? através da data de nascimento da pessoa, a gente tira os números, né? Então, a gente faz como se fosse a numerologia da pessoa. Entendi. Esses números quer dizer Odus, né? Quer dizer Entendi. destino, né? O destino da pessoa. Então, a gente tem que estudar os destinos das pessoas, a gente tem que estudar sobre orixá, né? Porque a gente vai morrer e não vai se formar nessa faculdade, porque é muita coisa para aprender, né? Porque a natureza, ela é inestudável, não tem como estudar a natureza. Ela muda o tempo todo e orixá a gente quer realmente acertar com ele, porque ele é uma energia que não se brinca, né? Então, a gente tem que estudar. A vida da pessoa, para nós, não é uma brincadeira. Nós acreditamos e tememos isso, as pessoas acham que não. Alguns charlatões usam do nome da religião para brincar, né? Então, por esse motivo, todos nós somos julgados. Mas as pessoas precisavam pesquisar um pouquinho mais, tá? Eu acho que como se pesquisa tudo, se pesquisa o nome da pessoa que você vai procurar, né? Mas tem gente que quer o barato, aí tem uns que até falam assim, mas o fulano, igual existe as plaquinhas, né? Faz tanto, né? Traga o seu amor por R$33, vamos dizer assim. Então, vai Tá no mais barato barato. esse amor, hein? Entendeu? Aí paga o barato, só que depois fala mal de todo mundo. Então, Ô, Márcia, no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, Deus é um só. Eu queria que vocês falassem sobre isso, se na religião de vocês Deus é uno, e queria que você explicasse Exu, os orixás, o que significa, rapidamente, cada entidade que vocês têm falado aqui ao longo do programa. Deus, para nós, ele é um só. A gente só pode usar outros nomes para chamá-lo. Sim. Tá? Mas Deus, ele é o arquiteto do universo. Não então, são vários deuses, não, né? é um Deus. A gente usa a palavra deuses africanos, mas a gente não compara os deuses africanos com Deus. Tá? Não é essa a comparação. A gente fala deuses por causa da força da natureza que eles exercem, né? Então, no caso, eu vou falar dessa parte, eu vou deixar um pouquinho o pai Júlia falar dos orixás, que eu acho que ele vai explicar melhor. Dentro da nossa religiosidade, Eledumare, né, que seria um nome... Eu sei que são muitos, né? Sim, rapidamente, aqui, só pra gente... Os mais cultuados são poucos. Isso. Eledumare seria o principal, que seria o Deus de todo mundo, e que a gente dá o nome de Eledumare ou Oloru. Que seria enfim, Deus, seria o Deus para os cristãos, vamos dizer assim. Isso, entendeu? E aí nós cultuamos as energias da natureza, entendeu? Então os orixás são as energias da natureza. Aonde, que é um que a gente não pode deixar de falar, que graças a eles a ele é que nós estamos aqui. Exu, entendeu? Que é o Deus, o orixá da comunicação, entendeu? Da rotatividade do mundo, entendeu? Exu é a boa palavra, Exu é a prática do ser humano, é a vontade do ser humano viver, entendeu?
E que os é, ori- que é o que é demonizado. Ele é o mensageiro. Ele é o demonizado, Isso. que é Exu. Entendeu? Mas por quê? Por ele ser a energia mais próxima do ser humano, porque Exu representa o que nós somos em vida, com todos os desejos, anseios e medos e tudo mais, entendeu? Tanto é que quando uma pessoa está com dificuldade de ir à frente, de uma dificuldade de um serviço, ou está com medo, a gente recorre a Exu, para que Exu traga essa energia a essa pessoa. Então, por Exu ser, digamos, o mais próximo do que seria o profano, né, na visão do ser humano, apesar que para nós tudo é sagrado, entendeu? É onde ele leva essa visão de ser o demônio, que na verdade não é. E orixás, que se fala muito também. Exu é um orixá. É um orixá. Orixá, É o entendeu? primeiro. É o primeiro, na verdade, Entendi. né? Orixá é o... Tem vários orixás. Isso. Nós temos orixá da água, da terra, do fogo, do ar, Entendi. entendeu? E assim sucessivamente. Maravilha. Queria que vocês falassem um pouquinho das vestimentas. Você falou tanto, queria que você explicasse se tem significado, esse turbante, eu não sei o Sim, nome, turbante, esse é. amarelo, os colares, e também você, Júlia, os colares, as miçangas. O incenso parece que é muito usado, né? Sim, Defumadores. tanto dentro do candomblé como na Queria que você explicasse um pouquinho rapidamente o que Umbanda. significa Tá, porque cada a gente um. vai se dividir, eu falo... Fala do seu, eu falo do meu. Então tá bom. Então vou falar das vestimentas. Vamos colocar essa roupa bonita, nessa saia desse tamanho, né? Esse ojá, esse turbante bonito. Que eu, na minha ignorância, ia achar que é uma baiana, né? Sim, é uma baiana. Uma baiana. É uma baiana, né? É chamado exatamente disso, de baiana. Baiana. Mas não no sentido baiana Bahia, né? Sim. É no sentido baiana, na vestimenta, como a gente representa a grandiosidade. A mulher, ela é colocada como o centro, tá? A mulher é o ser mais importante dentro do candomblé porque ela gera, tá? Sem a mulher não há vida. Então a mulher é representada com essa grandiosidade, essa saia enorme, porque é para poder proteger o seu ventre. Então o seu útero é enorme. Debaixo da sua saia cabe qualquer coisa, né? A mulher carrega o segredo, a mulher ela carrega o movimento. Então a mulher ela é a chave do candomblé, vamos dizer assim. O pano de cabeça, na verdade, é para poder mostrar a sua coroa, né? Porque toda mulher é uma rainha, né? Então ela coloca, quanto maior, mais ostentação, mais idade você tem de santo. Então, isso é uma grande Tudo verdade isso também. tem Tudo também, tem tem sentido. sentido. Quanto menor idade, quanto maior a maior idade de santo. O pano da costa é a parte mais importante, principalmente para a mulher e para o homem também dentro do candomblé. Porque, no caso, o pano da costa, para a mulher, ela representa o quê? Está protegendo aquilo que é de mais vivo dentro dela. Os seios, que é o que amamenta, e o útero, que é o que gera. Então, para não ficar exposto, não pegar nenhuma energia, entendeu? Dentro, não entrar energia e não sair energia. Então, o pano da costa é a proteção daquilo que é o órgão de produção da mulher. Legal. Tá? As joias de santo, que a gente chama de joia, porque a gente considera como se fosse uma joia mesmo, né? Representando cada orixá, né? E também conforme a sua idade de santo. Então, existe os fios, vai ficar mais popular, de quem é a Bian, que pode usar. A Bian seria um não iniciado dentro do candomblé. Existe os fios do Iaô, é aquele que acabou de se iniciar. E existe aquelas graduações. Então, vamos colocar de 3 anos, pode uma quantidade de, né, um Não tipo. é aleatório, nada é Não, aleatório, né? entendeu? Depois dos 7 anos, você pode um outro tipo de pedraria. Aí já começa da pedraria africana, né? Quer dizer, você tem peso para isso, você pode usar essa joia. Seria como se fosse mostrando o seu poder de saber. E um né? merecimento, né? Uma Exatamente, graduação, né? Exatamente. E você, Isso Júlio? é muito importante dizer o que disse aí de não ser aleatório, porque principalmente, né, dentro da Umbanda chamado muito de guias, O teu nada aí é aleatório. nada aleatório, né? Aqui representa os meus orixás, Xangô, Ogum, entendeu? E o orixá do dia, né, no caso aqui, Oxóssi, entendeu? E acabou se banalizando muito, entendeu? Você vê aí muitas pessoas usando na rua, porque vai lá numa casa religiosa, Compra um monte. compra e bota no pescoço e acha que tá tudo bem. E não é assim. É a famosa apropriação Isso, cultural exatamente. indevida, né? Exatamente. Para nós podermos sustentar, como ela disse, tem que ter um tempo. Para poder se sacralizar, tem todo um ritual para ela realmente ter o poder em si. Senão de é só um enfeite. Exatamente, senão é só um enfeite. Para poder nos proteger e para poder realmente representar, trazer a energia do orixá para nós, entendeu? Durante, assim, no dia a dia, né? Legal, olha só. Queria saber se existem exigências para participar do culto de vocês, se qualquer pessoa pode chegar e participar, se tem que pedir permissão. Como é que funciona o ritual, o cotidiano? Eu vou falar da doutrina da minha casa, tá? Do meu Ilê. Na minha casa precisa de permissão para participar.
As pessoas hoje, principalmente quando se fala de uma casa para outra, elas acabam entrando e saindo como se fosse uma feira livre. Né? Eu vou ficar um tempo na casa do pai Júlio, eu não gostei da cara dele, do jeito dele, vou pular para casa da mãe Márcia, não gostei da mãe Márcia, vou pular para casa do pai Chico, por exemplo. Então, virou meio que uma feira livre. Então, na minha casa, eu pus uma regra. Existe uma regra já desde quando eu percebi que estava virando uma bagunça. A pessoa que fala que quer frequentar minha casa, primeiro eu quero saber qual é a história do porquê que ela saiu de outro lugar, se for uma pessoa da religião. Isso. Por que ela saiu de outro lugar? Quero saber toda a história dela. Dependendo se for uma história que eu concordo, eu vou virar para ela e você vai ficar 7 semanas frequentando. Tem 7 semanas. Depois Esse período eu vou você avaliar, vai ver né? se você realmente quer isso para sua vida e eu vou ver se eu quero você aqui dentro da minha casa. Porque eu acho que a pessoa, quando ela entra dentro daquela comunidade, que a gente fala que é uma corrente de união, uma pessoa não pode vir de fora de qualquer maneira para poder estragar aquilo que é feito. Né? É toda uma doutrina. Então, muitos lugares hoje estão se perdendo as forças por causa disso. As pessoas entram e saem a hora que quer e saem falando, saem degrinindo a imagem daquele lugar que os sacerdotes, né, no caso nós, pais e mães de santo, a gente sofre muito para deixar aquilo intacto. E no caso de uma pessoa que não é adepta, quando ela escuta que ela é médium, que ela precisa desenvolver, que ela necessita cuidar da espiritualidade dela, eu também aconselho ela a ficar de fora conhecendo. Eu falo assim, de fora você vê melhor do que de dentro. Então, depois a gente senta, conversa, eu vou te passar exatamente todas as regras, e aí você me fala se é isso que você quer ou não. Bem rígido, Dentro né? da minha casa é bem rígido ao ponto de eu pôr para fora. Se eu também ver que uma pessoa está degrinindo a imagem da minha casa ou da religião em geral, eu convido ela a se Põe pra retirar. correr. Eu falo assim, ó, está na hora de você se retirar. E a partir do momento que uma pessoa começa e entra, ela é obrigada a participar toda semana ou ela vai quando ela quer? Como é que é esse Não, tipo ela de... é obrigada a ter um compromisso. É um ter- comprometimento com a espiritualidade dela e com o compromisso da casa. Né? Então, se caso tiver um problema, é claro, ela vai poder comunicar, né? No caso, pai, mãe, hoje eu vou trabalhar até mais tarde, tudo bem. Mas aquela coisa de quando quer, não. Não, né? Tem uma regra, existe uma regra. Legal. Quer falar um pouquinho sobre isso? Só para complementar, isso que ela disse também acontece dentro da minha casa. Eu acredito que dentro de todas as casas, até porque nós precisamos ter um controle, né? Porque tudo isso para nós é muito sagrado. E as pessoas de fora já banalizam tanto, entendeu? Então a gente não vai deixar qualquer um chegar a fazer acontecer. Mas especificamente diz para a pessoa para participar internamente da casa. Vale ressaltar que os ritos públicos, que nem por exemplo no caso da Umbanda, que são as gírias, que são as sessões abertas, acredito que seja aberto para qualquer pessoa que queira lá procurar uma ajuda, desde que tenha assim, o respeito, né? Entre com respeito, assim, como aderente a uma igreja, enfim, qualquer outro templo, entendeu? E do Candomblé também. O Candomblé, os ritos deles é bem mais fechado do que o da Umbanda, entendeu? Você realmente precisa ser iniciado ali para poder participar. Mas dentro do Candomblé nós também temos o rito puro, que é o Xirê, que eu mencionei anteriormente, e que também é aberto para todo mundo. Que na verdade são essas coisas que nós queremos fazer enquanto cultura, porque essa é a nossa parte cultural, entendeu? Mostrar que nós temos a nossa comida, nós temos a nossa vestimenta, que nós temos a nossa dança e que isso merece, tem um dever de ser respeitado, entendeu? Porque é uma forma de vida, principalmente o Candomblé. O Candomblé, além de uma religião, entendeu? Ele é uma forma de vida, é uma filosofia. Você precisa ter um bom caráter para você estar dentro do Candomblé. Nós temos o Ewó, entendeu? Que são as proibições e que não é só o que você come ou vestir especificamente branco, mas você ser uma pessoa de bom caráter, você não fazer maldade para outra pessoa, enfim, muitas outras coisas. Então, não é simples assim. E tem certos rituais que o Gole está falando, tem certas coisas que a gente não vive só lá dentro. Exatamente. A gente vive fora. Não é só dentro da nossa casa que a gente vai viver a doutrina religiosa. Sim. Aonde a gente estiver, a gente está levando aquela doutrina com nós. Como deveria ser com todos, né? Exato. Uma pergunta que passou, na hora que a gente estava falando de outras religiões, vocês consideram cristãos também, que se diz, ou não? Ou não está dentro aí do Jesus Cristo? Como que... Então, é assim que funciona. A religião não, o culto aos orixás, entendeu? Ele antecede a passagem de Cristo na Terra, entendeu? Então dizer assim, que o Candomblé especificamente é uma religião cristã, não é, porque ela antecede, certo? Mas por conta do colonialismo, né, se torna comum todo mundo ser batizado na igreja católica, cristão, né? Exatamente. Agora, então o Candomblé em si, a religião dos orixás... A religião afro-brasileira, aqui no Brasil. Exatamente. Vamos colocar o jeito que a gente contou aqui. Os catequizados pelos portugueses aqui, escravizados, isso, né? Isso. Então não é
cristã. Mas aí, se aquela pessoa específica é cristã, ótimo. Na Umbanda já não. Por quê? Como a Umbanda tem essa união de vertentes, entendeu? Então a Umbanda também traz referências do cristianismo, referências do kardecismo, que leva a Cristo como um dos pilares, né, de toda a questão, entendeu? Então, Tá dizer certo. assim, se é uma religião cristã, eu acho que é difícil de dizer. Vai ir de cada pessoa ou da vertente que ela trabalha, entendeu? Tá certo. Gente, estamos chegando no final aqui, passamos um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Queria só tocar no último assunto, que talvez é a ponta mais visível da Umbanda e do Candomblé, que, vocês já me corrigiram, não é macumba que fala, mas todo mundo fala macumba, que são as oferendas, principalmente em encruzilhadas. Tem ali, às vezes, alimentos, velas, tem gente que tem medo, não atravessa a rua, não passa perto. Queria que vocês explicassem um pouquinho disso e se a origem é mesmo da época da escravidão, em que negros fugidos ou libertos deixavam alimentos para futuros companheiros que poderiam também estar ali passando com fome. Queria que vocês falassem sobre isso antes de terminar. Eu vou falar do final, que no caso essa parte seria um bandista, né? Igual falar que as oferendas eram entregues para os negros que estavam fugindo, né? Como existia o sincretismo dentro da Umbanda, então realmente era uma forma que eles enganavam os coloniais, colocando, né, as entregas ali para as pessoas realmente não chegarem perto, não mexer e os negros poderem passar, pegar e levar embora. Isso é no caso vamos colocar, se a gente fosse colocar uma mitologia dentro da história umbandista com essa passagem. Eles mesmos criaram essa história para dar medo nos nesse outros, período, né? Vamos colocar colonizando períodos. isso vamos colocar colocando uma história em cima disso com o sincretismo umbandista, tá? Dentro do Candomblé não é essa visão. Tá. Né? O Candomblé tem realmente um sentido do porquê da oferenda. Eu vou deixar a Pai Júlia falar, mas antes disso eu queria só ressaltar uma coisa. Aqui, principalmente aqui em São José do Rio Preto, que existe tantos espaços, né, públicos ou mesmo espaços vagos, muitas matas, muitos rios, né, muitas coisas, muito espaço vegetativo. Muita área rural, né? Exato. Nós queríamos ter um lugar realmente para podermos fazer as nossas oferendas, aquelas que tivessem que ser feitas na parte vegetativa, tipo a cidade dos orixás que tem em São Bernardo do Campo. Nós gostaríamos muito, nós mesmos juntaríamos, nós mesmos cuidaríamos, vamos dizer assim, nós mesmos deixaríamos limpo, nós não teríamos problema nenhum com isso, desde que tivesse um rio, tivesse uma mata próxima, porque pelo menos aqueles que estivessem fazendo parte de uma organização não iria deixar realmente, né, tantas coisas espalhadas aos olhos de todo mundo, até porque aquilo para nós é sagrado. Sim. Não teria que estar nos olhos de ninguém. Né? Teria que ser realmente uma coisa... Não faz para os outros verem, Não, né? a gente faz para oferecer. Só um parênteses aí, uma curiosidade minha, eu moro perto do cemitério São João Batista e ali sempre tem alguma relação com o cemitério ou é porque é um lugar mais tranquilo e ninguém passa ali a pé? Tem relação com o cemitério. Tem relação. Tem relação. Dentro da nossa religiosidade, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, tudo tem um significado e tudo é muito sagrado. Nada é à toa, Nada como é já à toa. falou, né? E nós acreditamos muito em pontos de forças, pontos de energia, onde a gente conseguiria ter uma conexão com o plano espiritual mais fácil, que seria a encruzilhada, que a gente chama de Coritá-Metá, entendeu? Que seria um ponto de força, o cemitério, o bambuzal e tudo mais. Então, as entregas que são feitas nesses lugares, entendeu? Digamos, hoje, que nós não precisamos mais de ter essa dinâmica, como ela explicou, seria para, digamos, que a energia seja levada de uma forma mais rápida para o plano espiritual e que aquele pedido seja entendido mais rapidamente. Só que vale ressaltar que isso é uma coisa que nós, na nossa religião, precisa mudar as questões da natureza. Porque se a natureza é sagrada, nós não podemos deixar qualquer coisa ali que vá acabar com a nossa natureza. Então, isso é uma coisa que faz parte precisa ter uma conscientização do povo da nossa religião, entendeu? De saber o que deixar, como deixar a oferenda, entendeu? De não deixar uma garrafa na encruzilhada, entendeu? De não deixar um alguidar na encruzilhada, porque ali vai criar água, vai poluir e tudo mais. Então, isso é um mau hábito, entendeu? E que é onde acaba denegrindo ainda mais a nossa religião. Então,
Nós temos a luta para ser respeitado, mas nós temos a luta dentro da nossa comunidade também para que a gente se Para fortaleça. respeitar, né? Exatamente. Você pode falar Tudo rapidinho o significado de cada coisa que é deixada ali? A garrafa de bebida, acho que farofa, farinha... Olha, é muito relativo, vai depender Cada casa muito, é uma Cada coisa vai depender não... muito do Sim. pedido, enfim, mas na maioria das vezes são oferendas para Exu, que é orixá que eu expliquei, na maioria das vezes. Tá certo, gente. Agradeço a presença do Luiz Julian Martins Boff, o pai Julian, e a Márcia Regina Lima Ventura, a mãe Márcia de Oxum, é isso? Exato. Quer se despedir, deixar um contato? Fica à vontade. Não. Contato não. Não, contato não. Eu agradeço pela oportunidade. Espero que essa porta se abra, que nós possamos ter mais voz. E eu acho que as pessoas têm que buscar o conhecimento. É só isso que eu gostaria que as pessoas realmente buscassem. Eu vou falar eu não vou deixar contato, mas eu vou falar. Eu tenho uma página no YouTube, no qual eu montei para... a minha página chama Quebrando Tabu, né? Autoconhecimento dentro da religião. Quer deixar o endereço? Pode Entendeu? falar que a gente põe aí embaixo. Mãe Márcia da Oxum, né? O nome o canal é Quebrando Tabu. Quebrando Tabu. Tá? Então, gostaria para a gente poder falar desses assuntos. Tá mesmo. certo. E que as pessoas deixem o preconceito de lado. Pai Por Julian, favor. quer falar aí o que você quiser deixar algum contato, se não quiser. A tua casa é a região, você pode dizer também? A minha pelo menos? casa é na região. Na verdade, minha casa é numa chácara. Mas aqui próximo a Rio Aqui Preto. dentro de Rio Preto. Pai Julian, fica à vontade aí. Eu agradeço também imensamente a oportunidade, também não vou deixar contato, mas eu gostaria de dizer que é muito satisfatório esse momento que nós estamos tendo aqui, porque muitas pessoas acham que o sagrado tem que ficar só dentro dos nossos ilês, e não é assim, entendeu? Nós temos que ir para as ruas, nós temos que ser vistos, entendeu? E eu nem gosto muito da palavra intolerância, né? Porque eu odiaria saber que alguém me tolera. Na verdade, eu acho que a palavra realmente é respeito, que a gente procura respeito e sermos reconhecidos, entendeu? Da forma que somos, entendeu? Só isso. Maravilha. Muito obrigado, pai Júlia, mãe Márcia, e obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Lembrando que se você quiser rever esse programa, basta acessar nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Um grande abraço e até a próxima semana.